Nós vamos falar com você mais uma vez sobre esse assunto polêmico. Nós já falamos aqui no nosso programa sobre assédio moral. Mas o assédio sexual voltou à tona nessa semana por conta de denúncias de dezenas de mulheres, que são mulheres que trabalham na Polícia Militar do Estado do Paraná e passaram por problemas graves, realmente foram assediadas, já foi comprovado esse assédio. E por conta delas terem uma baixa patente, são mulheres que estavam começando na carreira militar, o médico que era contratado pela Polícia Militar do Estado do Paraná as molestava durante as consultas. Na verdade, isso só foi descoberto porque quando ele atendeu uma sargento, a sargento resolveu colocar a boca no mundo e, por conta disso, outras mulheres também já se colocaram à disposição para denunciar. Esta atitude das mulheres de não denunciar, ela é muito mais comum do que você imagina. Pelo menos 52%, de acordo com pesquisas recentes, 52% das mulheres que passam por esse tipo de assédio, elas não denunciam. E a maioria, mais de 30%, não o fazem por vergonha. Ou seja, nós temos um número gigante, porque o que acontece? Muitas mulheres têm medo de perder o emprego. Estas mulheres que eram concursadas lá no Paraná também não o fizeram por conta do medo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso com os nossos convidados, porque está na hora de parar. As mulheres, acontece muito com homens também, mas é claro que não na mesma proporção. Mas precisamos ser respeitados dentro do ambiente de trabalho. Então, tem gente que fala assim, como o advogado do próprio acusado lá do Paraná falou, nossa, mas a mulher foi molestada e fez 8 consultas depois disso? Fez. E elas depois disseram, porque elas não denunciaram, era o único médico da corporação e era necessário fazer todos os exames apenas com ele. Mas elas não tinham coragem de denunciar. Então é muito fácil nós julgarmos as atitudes dos outros sem estarmos passando pela situação. Então eu tenho aqui a Fabiana, que passou por situações semelhantes, que vai dar o depoimento dela para a gente. O doutor Luiz Mileu está aqui com a gente também. Ele é promotor de justiça e professor de direito penal. E também o Luiz, que é o nosso psicólogo, que está sempre aqui conosco. Fabiana, você acha mesmo que as pessoas têm medo? Porque agora você tem um cargo alto numa empresa, você é CEO. Quando esses assédios começaram, você já tinha um cargo mais elevado ou isso começou no início da tua carreira? Boa tarde, primeiramente boa tarde. Obrigada por estar aqui com a gente, Muito Fabiana. obrigada a você pelo convite. Na verdade, eu estava no começo da minha carreira, numa fase onde eu voltava de uma licença maternidade, né, e a empresa a qual eu trabalhava, dentro de um departamento jurídico, tinha se mudado para o interior. E não havia mais um interesse... Você é advogada? Sou advogada. Você trabalhava numa empresa... Num departamento jurídico, uma multinacional. Tá. E eu não tinha o interesse de permanecer no interior. Então, a sugestão foi que eu fosse para o escritório, que era prestador de serviço nosso. Porque a gente já tinha um vínculo, claro, já existia todo um viés... Para você não perder o emprego também. Exato. E já 80% da vaga já era minha, eu já conhecia, eu ia cuidar inclusive dos processos que eram da empresa a qual eu vinha. E eu fui para uma reunião para conversar com o advogado diretor da área que eu ficaria. Fui conhecer o espaço, que eu já conhecia, mas conhecer os demais advogados, os quais eu ainda não conhecia. E depois ele falou, bom, Fabiana, vamos almoçar para a gente alinhar as questões burocráticas de trabalho, né, como é que vai proceder efetivamente. E nós fomos almoçar num restaurante em frente ao escritório, que era um hotel... Que já era de praxe também para todo mundo. Que é de praxe, que é em frente ao hotel, e sem qualquer perspectiva, sem ser o trabalho, lógico, sem tratar das questões do trabalho. E deu-se início ao almoço. E no meio do almoço, ele falou que tinha muitos processos a serem despachados, muitos processos que ele precisava pôr em andamento e que ele fazia isso aos fins de semana, nos finais de semana. Então, você trabalharia aos finais de semana? Durante a semana e nos finais de semana. Porém, ele não despachava em São Paulo. Ele despachava na casa dele de praia, em Ubatuba. E ele costumava ir sozinho, porque a esposa dele estava muito adoentada e ela não acompanhava ele e eu precisaria... E tudo isso ele falando para você, nessa tranquilidade toda. E eu diante o prato, porque nesse momento você... Você já percebeu? Aí você já identificou, não existia a menor necessidade de você despachar todo final de semana? Os finais de semana. Em Ubatuba, você fica um pouco mais tarde no trabalho, você prolonga, faz horas adicionais para poder dar conta e tinha uma equipe tão grande, não era possível que isso ocorresse. Então, naquele momento, eu já identifiquei que a intenção era outra, né? E você falou alguma coisa para ele? Não consegui. Eu fui tão surpresa, porque... Tinha acabado de nascer o filho. Minha filha estava com 5 meses, né? Então, você está toda envolvida nessa questão maternal, com a minha família, enfim. Eu nunca estava supondo isso.
Eu fui porque existia uma indicação do meu próprio diretor. Então, e com o seu diretor você contou? Então, eu agradeci, eu falei que eu ia avaliar as questões, né, que nós voltaríamos a nos falar, que eu ia posicionar. E no outro dia eu voltei para a empresa. Para a empresa anterior que você falou? Que eu ainda estava lá. Porque eu estava no processo de transição, eles não queriam me deixar sem a minha posição, enfim, nós tínhamos um relacionamento muito bom. Esse meu outro chefe era muito contrário a essa pessoa. E eu lembro que eu entrei na sala deles de manhã, ele já me perguntou, e aí, deu certo? Como que ficou? E eu fui obrigada a falar. Com ele eu sentia conforto de falar. E aí? Ele ficou muito sem graça, né? Porque ele conhece essa pessoa. Também não esperava. Não esperava que isso ia acontecer, porque eles têm relacionamentos, assim, de amigos mesmo. Porque eram muitos anos que esse escritório trabalhava para essa companhia. E naquele dia eu falei que não serviria para mim, que não era essa o meu propósito. Porque o nosso intuito como mulher é efetivamente fazer um bom trabalho, né? Trabalhar e conseguir... Eu estava numa fase com criança pequena, eu queria conseguir dar conta da minha vida. E não é esse tipo de abordagem, né? Daí você foi trabalhar em outro lugar? Não, aí eu acabei saindo, porque eu tinha um tempo para ficar. E minha filha tinha 6 meses, eu arrumei um outro local e saí. Daí, doutor Luiz, deixa eu te falar uma coisa, porque a minha preocupação é a seguinte. Também não é justo a pessoa, no caso dela, tudo bem, ela foi embora, mas não fez nada, né? Ou seja, a pessoa continua agindo. Sim. Isso é o que nós temos visto, que eu falei nas pesquisas, que mais da metade não denuncia porque tem medo. Sim. Agora, esse medo, doutor, ele é gerado por quê? Sendo que, por exemplo, no caso da Fabiana, que é o que eu estou falando para você que está em casa, que acontece muito, a pessoa acaba pedindo a conta. Não é melhor pedir a conta e denunciar? Sim. Uma boa tarde. Boa tarde, doutor. Obrigada por você estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui na companhia do Luiz, na companhia aqui da Fabiana, para tratar de um assunto muito sério. Um assunto que assola aí as grandes empresas e não só no poder público, como também no poder privado. Há um grande receio da própria mulher e um número muito expressivo é o homem que assedia a mulher, infelizmente. E isto faz com que ela tenha N fatores de receios. Primeiro, perder o emprego. Segundo, ser vista como uma pessoa que não quis ser assediada por um superior hierárquico, ou eventualmente ela não terá a prova suficiente, eventualmente, para levar adiante uma denúncia. Ela fica com N receios e ela acaba se calando. Então, daí, por exemplo, diante desses receios que você falou, por exemplo, a falta de provas, provar, a Fabiana não teria como fazê-lo. Era ela e ele almoçando, quer dizer, a palavra dele contra a palavra dela na justiça. Essa exposição, você acha que também pode contar para que não se denuncie? Por quê? Porque eu não sei se depois uma denúncia como essa, mesmo que ela não vá para frente, ela sabendo, mas não vá para frente, eu não sei se isso vai constar de alguma forma e uma outra chefia vai saber que isso aconteceu. Isso é possível de acontecer? Sim, é possível. E hoje a gente também tem que ver que nós estamos hoje o que se chama de um compliance das empresas. E essa notícia no compliance interno já é um primeiro passo. Que o compliance seria o quê? Seria uma empresa se comunica com a outra para saber? Não, seria uma espécie de um setor dentro da empresa que ele estaria a regular comportamentos internos. Pesquisando tudo de quem vai entrar. Desde do comportamento mais divorciado aos interesses da própria empresa, como comportamentos desta natureza. Certo. Então, caberia ali a uma mulher sendo assediada e ao compliance, que é um disque denúncia interno, e dizer, olha, estou sendo assediada desta forma. Ela já faz um registro de uma primeira ocorrência. Ela noticia na possibilidade isso a uma companheira de trabalho, a uma companheira que está ali ao lado. Quando ela se deparar com esse assediador, que ela chame esta moça que fica ao lado dela, não permaneça com ele sozinha. Se eventualmente receber um e-mail, printe este e-mail, guarde este e-mail. Se houver um recebimento de uma mensagem para o celular da mesma forma, vai colhendo essa prova. E isto faz com que chegue um determinado momento que isto vai adiante e aí sim tenha um sucesso numa eventual punição desse assediador. Fabiana, foi o único caso que você viveu? Teve casos mais, por exemplo, porque no caso lá o que chamou a atenção da gente lá no Paraná é a ousadia dele mesmo, né? Ele quase, por muito pouco, se bem que é capaz de descobrirem diferente ainda, mas por muito pouco ele não manteve relações sexuais com aquelas moças ali. Ou seja, ele ia para cima mesmo, como aconteceu com o Abdelmaci, que a gente sabe muito bem da história, que efetivamente concluía o ato sexual. Houve essa abordagem também já física com você? Na verdade, um outro momento da minha vida, numa outra empresa, eu tinha uma diretora, e essa diretora ela saiu, né, e entrou um diretor no lugar dela.
E com ele existia algumas cantadas. Era um martírio ir para a sala dele, né? Assim, Vinha para cima mesmo? Não, assim, a abordagem, um dia você tá bonita, outro dia você passa, aperta o seu ombro, outro dia passa a mão nas suas costas e daqui a pouco começa a te chamar insistentemente na sala, cada dia uma coisa, senta pra gente despachar e não terminava, era interminável, te chama pra jantar, E que te chama fez? pra almoçar. E aí eu precisava buscar um mecanismo de defesa. E é engraçado, eu até estava conversando esses dias com uma pessoa que passou por isso. A gente começa a adotar uma postura carrancuda, uma postura antipática, sabe? Assim, para quando você chegar, não ser assim, interessante para a pessoa. Mas não adianta, né? Tem gente que é insistente. Esse foi um caso onde eu precisei dizer que eu não estava gostando da abordagem, se ele estava me entendendo, que eu não estava gostando, porque, inclusive, eu tinha acabado de assumir um cargo de gerência e ele era meu supervisor. E daí ele parou? Parou. Ah! Levou um tempo para entender a informação, era meio lenta a pessoa, né? Então ele precisou, fazia, né? ele precisou de um pouco, na verdade, precisou né? de um pouco mais de informações, limites. Mas isso é algo que a gente observa muito. Eu com outras pessoas, outras mulheres, passa muito por isso. E existe também um medo das pessoas acharem que você estava gostando daquilo, né? As mulheres às vezes ficam com medo de compartilhar, inclusive com amigas do ambiente de trabalho, por medo de dar o entendimento que ela estava curtindo aquela situação, que era favorável, né? Existe isso ainda dentro do próprio feminino, das próprias mulheres. Eu né? quero até falar isso para você, Luiz, para colocar você no meio dessa conversa, porque tem os dois lados, da pessoa que consegue se impor a ponto de fazer com que aquele que se aproxima resolva que é melhor não mexer ali, Sim. que pode dar problema. Porque a partir do momento que você avisa com todas as letras e a pessoa não para, alguma coisa você também tem coragem para fazer, porque está enfrentando o chefe. Ou bem ou mal, por mais que tenha um cargo de chefia, também era chefe dela. E a gente tem esse outro lado, que foi o que aconteceu lá no Paraná, que ele disse que não, como é que a pessoa não gosta e volta lá? Você acha que a mulher acaba assumindo isso, de eu tenho que aceitar para poder me manter, e isso vai fazendo com que haja uma lavagem cerebral na gente, que a gente não consegue sair de um círculo desse? Eu acho que primeiro existe uma questão histórica para lembrar o papel que essa mulher vem sendo colocada. Ela é sempre colocada como objeto, e objeto de posse do homem. Isso desde sempre não passa, com toda a modernidade não passa isso. Então, com essa modernidade, quando a gente encontra alguém que confronta, é visto de uma outra maneira. Porque assim, sempre me falaram sim. Eu nunca consegui um não, né? Eu conquistei várias mulheres, por que eu não vou conquistar mais uma? Tem uma coisa disso também. Mas é bem interessante, uma coisa que ela comentou, é assim, a gente imagina que o assediador é alguém de muito mau caráter, né? Alguém que você vê e fala assim, não, é assustador essa pessoa. É a lábia, é a forma, é como eu converso. E aí, assim, e tem a questão que ela colocou das outras amigas, né? Assim, mas ele é bonitão. Né? Como é que você não aceitou o convite? É um jogo muito interessante de sedução, antes do assédio. O cara pode ser bonito, ela pode ser bonita, o problema é quando isso atravessa o limite do respeito. Né? Um primeiro não é não, ele é abuso de qualquer maneira. Né? E aí, quando chega ao toque, quando chega ao perceber do corpo, eu já atravessei vários limites. Então, ter um posicionamento da mulher é um outro padrão e mecanismo que a gente exige hoje do feminino. E é muito curioso, quando eu converso sobre isso, até porque eu dou aula disso, eu falo assim, mas a mulher é feminista. Não, isso não é ser feminista. Isso é dizer, meu corpo, minhas regras. Eu me respeite, não é só porque eu sou mulher. Eu não quero e pronto. Não, no primeiro não, se você já atravessou a linha, é abuso. Isso tem que ficar muito claro. Não quero isso. Falei, não, se você continuar, você está abusando das minhas regras, meus direitos, meus valores. E é muito raro a gente encontrar alguém que se posicione. Porque né? a pessoa tem medo de perder o emprego. Então, não só perder o emprego. Aí um outro dado que até foi comentado aqui, assim, como é que eu vou falar para o meu marido em casa que eu fui assediado pelo meu chefe? Exato. O meu marido, que também é um macho, vai pensar assim, pera, mas se ele te assediou, alguma coisa você fez. Uma abertura você deu. A culpa é da vítima, é muito curioso isso. Né? Inverte o papel. Quer dizer, eu estou sendo assediado, eu estou sendo abusado, e por que a culpa é minha? Alguma coisa você fez.
E aí, como é que a mulher tem que fazer, então? Então, eu acho que o não... Não é não, né? Não é não. Primeiro que Não pode perder o medo de não. perder o emprego? Não pode ter medo de perder o emprego, Então, por exemplo? eu sempre digo isso, até porque eu faço RH, faço seleção, eu digo assim, eu prefiro ficar desempregado do que estar num lugar que me faz mal. Eu também. Este salário custa muito caro. Você fica louco, né? Numa situação Esse dessa. era o motivo. Eu tinha um bom relacionamento com os donos. Então, na verdade... todo mundo já era um entrave, então, né? assim, Pra na verdade, no ele negócio. tinha que me escutar, porque o meu relacionamento com quem mandava no todo era muito bom. Daí isso, né, doutor? Já estava há muito tempo lá. Isso dá uma brecha maior para o não ser ouvido. Sim. Agora, se esse não é ouvido, a pessoa pode garantir o emprego dela? Tem alguns casos até recentes mesmo de assédio que a moça, inclusive, é uma jornalista, ela foi readmitida pela empresa. Sim. Ela denunciou, ela se afastou do cargo, ela disse que tinha sido assediada e a justiça entendeu, não tinha provas também, porque aquela história de provas é uma palavra contra a outra e não foi nem algo assim de mão, nada disso. Foi uma palavra só no meio de uma festa e por conta disso essa menina foi readmitida e tal. Não foi comprovado, então a pessoa que era acusada não foi mandada embora. Mas ela tinha sido e foi readmitida. Então, vale a pena correr o risco. Sim. Mesmo que não se tenha provas. Porque se você tem convicção, já tem que ser uma prova para a justiça. Né? Porque também eu não fico imaginando que ninguém vai se expor dessa maneira para todo mundo ficar sabendo que uma coisa que é uma fantasia, né, doutor? Sim. É o que o Luiz comentou. Não é não. Não vai daí. Um assédio, e tem que ser diferente, não é uma paquera. Paquera é recíproco. Assédio é violento. Ele é constrangedor, aquela coisa que traz a saia justa. Então, assim, a dica que a gente deixa é, tenta reunir minimamente de prova, ao menos alguém que esteja ouvindo, ou um print de uma tela, como dito, minimamente isso. Porque palavra pode ser jogada e palavra jogada fica difícil ou criar uma situação pelo WhatsApp, por exemplo, né, que o maior dedo duro da terra hoje é o WhatsApp. Né? É verdade. A pessoa que inventou o WhatsApp, ela não sabia o poder que ele tinha. É verdade. Com esse negócio de você tem que tomar um cuidado danado com o que você fala, não é? Hoje, sim. Então, hoje é uma prova muito legal de você. Mas daí você incitando por exemplo, o que aconteceu com ela pessoalmente. Se ela incita uma conversa para que ouça isso de novo, daí não caracteriza. Não, tem que tomar cuidado com isso. Porque justamente, sob o ponto de vista penal, que há um tipo penal, é crime, tem reflexo no âmbito trabalhista, como tem reflexo no âmbito penal. E tem lá no artigo 216A do Código Penal, um tipo penal específico, assédio, que necessariamente exige uma hierarquia. Só quem está hierarquicamente superior por cargo, emprego ou função, que pode ser o autor de um crime de assédio em relação àquele subordinado. Então o assédio é sempre ligado ao subordinado. Sempre ligado ao subordinado, porque ele pode constranger, e lá diz esta expressão, que é um constranger de um embaraçamento. Essa cantada pejorativa, esse jeito que deixa, no que a gente diz no nosso jargão, saia justa. Aquilo traz aquele asco. Esse constrangimento tem que ser necessariamente vindo de um superior hierárquico em relação ao seu subordinado. E tem lá uma pena de detenção de 1 a 2 anos. Não é tão expressiva assim, mas ela traz consequências. Lógico. Ele vai à prisão? Não vai. Já vamos adiantar. Não vai à prisão, não vai ficar encarcerado por essa razão. Mas já tem um início, um começo, que pode ter reflexos penais, sob o ponto de vista, perder uma primaridade. E, inclusive, lá no aspecto da Justiça do Trabalho, ele pode perder o emprego por justa causa, por uma condenação. E ainda tem o caráter indenizatório. E sim, sem dúvida, o caráter indenizatório. E até da própria empresa, que eventualmente numa responsabilidade absolutamente objetiva, porque ela, a empresa, contrata mal alguém que assedia alguém. Ô Luiz, eu tenho um pouco de medo também do que é o assédio. Porque hoje, no mundo muito moderno, as pessoas vão se aproximando das outras, muitas vezes de uma maneira já, como se você estivesse dando abertura, mais abusada, vamos dizer assim. Daí, o que é o assédio? A pessoa se aproxima, você dá a entender que não quer e para, e ela continua insistindo, ou às vezes a pessoa é assim, é o jeito dela, é uma pessoa muito espontânea e vai se achegando e quer ficar mais perto. É complicado, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não sei se eu fui assediada ou não. Porque é um limite muito, uma linha muito tênue. Você saber o que é o assédio e do que é um avanço assim, porque você quer ficar com a pessoa, namorar. Então, é a diferença entre o sim e o não, mas é o que eu falo do jogo de sedução. A gente brinca com palavras. E outra, a palavra na língua portuguesa ela é extremamente romantizada o tempo todo. Então, é saber definir em que momento que essa brincadeira avança para se tornar ofensiva.
Se a partir do momento que eu começo a brincar e essa brincadeira de cantada, esse flerte ultrapassa e você se sente ofendido, mas você tem que sinalizar que não gostou. Porque se você não fala nada, eu vou continuar avançando. Ah, então, na verdade, cabe a pessoa dar um break, vamos dizer assim. Não gostei do que você fez. Você pode parar, né? Mas assim, eu tenho que assumir que não foi legal. E quando a gente fala na relação do chefe, né? Assim, como é que eu vou falar para o meu chefe que eu não gostei? Aí vem relação de poder, relação de autoridade, muito mais do que a relação do próprio emprego. Né? Como é que eu falo não para o meu chefe? Não, eu tenho que falar não para o meu chefe. Né? Até nas questões de trabalho e principalmente nas questões pessoais. Não é porque ele é meu chefe que ele tem direito de dizer o que ele quer ou dar cantadas. Né? É um ambiente de trabalho. E pegando esse gancho até do que é o sim e o não, como eu também trabalho com empresa, eu percebo muito isso. Ah, teve o assédio, mas é um excelente gerente, é um bom diretor, eu não posso... É amigo de todo mundo gosta dele. Ele entrega, ele produz, né? E acabam não resolvendo, Não né? resolvendo. Isso é complicado também. Assim, e aí vem as questões, está no compliance, né? Está na norma, a ética é o respeito. Então, se é o respeito, que se respeito que se aplica. Como é que eu posso dizer, no meu código de ética, no meu princípio, na minha conduta, que o respeito ao ser humano existe se por princípio eu não respeito? Então, eu ouço muito disso, até do próprio RH. Olha, chegam algumas queixas aqui de relações pessoais ou até de assédio, mas a gente está meio de mão atada, porque o parente do primo do dono do cunhado está no cargo. Então, assim, minha sugestão, sai da empresa. Vai ser feliz. Né? Saio da empresa e depois processo ou processo e depois já saio da empresa? Porque automaticamente já vou sair da empresa de todo jeito. Se eu não sair, vamos mandar embora. Espero isso, doutor? Não, acho que não espera nada. Processa e depois, se for o caso, sai da empresa. Não vai esperar, porque pode até ser o reverso, né? Só saiu da empresa e agora está processando justamente porque processo agora a pessoa ou processo a empresa? No leque possível. Nossa, tanto na parte penal, quanto na parte trabalhista, eventualmente para rescisão, até por um valor laboral, do assédio laboral e, eventualmente, no aspecto civil, se for o caso. Aí vai num leque amplo de processo em cima daqueles responsáveis, direta ou indiretamente, pelo assédio. Idade, porque... tem alguma coisa a ver? Só completando, mas até porque eu posso usar o e-mail da empresa, né? Então, eu estou usando uma ferramenta da organização... Que a empresa mesmo que criou, né? Que a empresa mesmo criou. Então, assim, eu não percebo que eu estou criando uma armadilha para mim mesmo. Vamos pensar assim, o assediador, ele acha que ele tem o controle de tudo. Não só sobre quem ele assedia, mas sobre toda a situação. Né? É um troféu, é uma prova. Né? Eu tenho que conquistar isso. E aí, o que você perguntou? Acabei te cortando. A pessoa, por exemplo, uma vez aconteceu... Né? A idade. Eu quero perguntar outra coisa depois. Mas e a idade? Tem idade também? Não, você acha não que tem uma idade. Para a pessoa que assedia nesse sentido, não tem idade? Não. É só o poder da conquista? É uma questão da conquista. Eu preciso ter, eu tenho que mostrar por N razões poder, né? Que eu sou o macho alfa e que eu conquisto. Né? Aí, pensando do lado do assediador, ele se vê muito como potente, é a coisa da conquista. Eu tenho que ter, é meu, eu tenho que provar que eu sou macho o suficiente para conquistar. Então, daí tem um caso que eu acho que se assemelha muito com o que aconteceu lá em Londrina, mas nesse caso o moço acabou ganhando. Eu trabalhava numa empresa que, na época, era mais e-mail mesmo que se usava, não tinha o fofoqueiro de plantão, que é o WhatsApp. Tinha só o e-mail. E o rapaz, ele mandava vários e-mails que hoje são chamadas nudes, né? As fotos aí peladão ou cheio de coisas e tal. E daí, a moça processou. Mas a moça processou depois de ter recebido algumas fotos. Era até uma moça, uma advogada, que era chefe do departamento jurídico e tal. E ele colocava umas palavras ofensivas e tal e mandava. E daí, a justiça entendeu que ela estava gostando de receber aquele material porque ela recebeu várias fotos do cidadão lá sem roupa e não fez nada. E essa moça ficou muito mal, teve problemas com o marido, depois ela enfrentou uma separação, ela pediu a conta do trabalho, ela entrou numa depressão, ela estava muitos anos tentando engravidar, e daí já não tinha nem marido mais, quanto menos essa perspectiva. Isso destruiu a vida dela, e profissionalmente também, porque ela saiu de processo como uma pessoa que, na verdade, deu abertura, que foi o que o cara falou lá, né, no Paraná. Ah, mas elas gostavam, por isso que elas voltavam. Como é que faz? O que acontece na cabeça da pessoa que faz isso? Então, a primeira cabeça é querer assumir de que eu fui assediado e que isso me faz mal. O outro dado é entender que, infelizmente, a nossa sociedade tem um pensamento machista. Essa é uma outra situação.
E tem mesmo, né, Luiz? E O tem, tempo aí... a modernidade... Me desculpe, a modernidade mas o não juiz, tá, né? A modernidade não está adiantando para essa questão machista, né? Eu vejo, assim, até pegando o seu gancho, é uma legislação nova, né? Nós estamos falando lá fora de cerca de 18 anos, né, do assédio. Eu acho que nos últimos 10 anos a gente tem evoluído a passos lentos, mas temos evoluído. Você identifica que o que recobre tudo isso é esse universo machista. Um exemplo clássico foi a necessidade da criação das delegacias da mulher, porque a mulher, quando ia denunciar os seus agressores numa delegacia... nem queria fazer o boletim. Não, ele perguntava o que ela tinha feito para merecer aquilo. Ou que roupa que ela estava usando, que esse negócio da roupa também é importante. Então, a quem você recorre? Quem é essa pessoa que vai ouvir isso? Com que ouvidos essa pessoa ouve essa reclamação? E como é que você ensina isso na tua empresa? Você administra Eu uma só empresa... tenho mulheres, eu só trabalho com mulheres. Não tem homens? Mas você é proposital, você fez isso de propósito mesmo, Fabi, ou não? Na verdade, eu coordeno um grupo de mulheres empreendedoras e eu tenho um carinho por cuidar dessas mulheres. Mas essas mulheres que são empreendedoras, elas lidam com homens também? Entendi. Essas mulheres que você coordena lidam com homens? Lidam com homens. E daí você também. Elas recebem orientações para evitar esse tipo de problema? Vocês conversam sobre isso? Elas são empreendedoras, elas às vezes têm funcionários homens porque tem prestadoras de serviços que precisa do universo masculino para poder pôr isso em prática. Eu vejo que existe um avanço de posicionamento, porque como você fala de nível hierárquico e elas já estão no nível acima da sua equipe, então isso não potencializa tanto, não acontece tanto, né? É porque a pessoa tem que arriscar muito também. Arriscar muito para poder cantar a chefe, né? E ser demitida. Então a gente não identifica muito isso. Mas já aconteceu com clientes. Quantas vezes eu já levei cantada de cliente? Então, o posicionamento que você tem que ter para sentar numa mesma reunião, até conversar com um homem, eu já identifico no olhar. Aqui daqui a pouco vai sair alguma piadinha, alguma coisa nesse sentido. E eu desconverso, eu simplesmente não entro na conversa, eu continuo o que eu estava falando. Esse é o melhor caminho, Luiz? É como se eu não estivesse ouvindo. E esse sabe? é o melhor caminho, Luiz? É assim... Dá uma de louco total? Fingir que não está prestando atenção? No universo corporativo, Você ri, mas é diz... verdade, porque o que ela faz é isso, dá uma de louca, finge que não está entendendo nada, não é comigo. Eu vou usar um jargão, ela está sendo assertiva, né? Ela não fugiu do foco. Né? Tô ali, eu quero fazer a reunião, estou com foco ali na minha reunião e pronto. O foco é no foco, tem outra coisa para fazer. Mas assim, ela percebeu, e tem uma coisa muito interessante na fala dela, é que assim, eu já sei que pode acontecer. Né? Eu não estou já estou de olho. Eu já estou de olho. Então assim, deixa eu também me posicionar, porque se eu ceder é tudo que o assediador quer. Ele precisa. Ele precisa de um... Precisa ter uma brecha, sinal, né? Tem que ter um sinal. É um sorriso, é uma coisa... Ele fala, pronto, agora é a minha hora de ir crescendo. Então, a hora que ela se posiciona, o foco é no trabalho, do tipo assim, eu até entendi o que você falou, mas eu não vou perder isso daqui. Se você continuar, a coisa pode complicar. Eu vou ouvir, mas não vou escutar. É o não. Ela disse o não de uma maneira muito profissional. Vamos continuar trabalhando aqui, né? Agora, o mais difícil é que nós não conseguimos dizer não para nada, né? Isso no processo terapêutico é muito complicado, né? Com pacientes eu falo, olha, você tem que aprender a dizer não. Não, aí não dá, né? Não dá, porque como é que vai ser esse não? Que consequência que esse não vai ter? Então a gente aprende que esse não é muito mal, é muito ruim, é uma coisa que vai fazer mal. As consequências desse não são boas. Para mim e para o outro, né? Tá. Então, mas o não é... Eu não quero que me faça mal e não vou permitir que você me faça mal. Entendi. Isso não é egoísmo, isso é individualismo. Doutor, a sua experiência diz que quando o homem passa por esse problema, que ele mesmo criou, ele acorda e para de ficar dando em cima dos outros ou não? Ele pode ser condenado e depois começa a volta da estaca zero? Olha... A maioria dos casos. No assédio, sim. Ele toma o chamado chacoalhão. É porque é uma pessoa que tem um cargo alto, né? Nós estamos falando de chefes, né? Toma um chacoalhão, acorda? Toma esse chacoalhão, ele acorda. Ele pode ver que a estrutura de cargo pode estar sendo demolida, familiar. A gente vê o que não gera muito no chacoalhão é aquele que avança mais o sinal, que é bem importante pontuar. O assédio, ele vai só no constrangimento. Passou esse sinal de tocar, isso já passa a ser um crime mais grave, que aí pode ser uma importunação sexual e, a depender da forma, até um estupro. Tá.
Então, o cantar de forma pejorativa, que é esse assédio, essa coisa constrangedora... Que já é considerado sexual, mesmo que não tenha o ato. Não, só o constrangimento, não. Só a boca, só falar. Só a boca, tá. Ou só mostrar um nu, mostrar uma foto, dar um entender de uma conotação sexual. Pôs a mão é outra coisa. Já avançou o sinal. E aí a gente deixa de ter algo que seria uma pena um pouquinho menor lá do assédio e passa a ter algo um pouco mais relevante, que é de reclusão de 1 a 5 anos, que é a importunação sexual, que é qualquer ato sem qualquer tipo de anuência. E nasce essa lei naquele conhecido ejaculador da Paulista, em que ele está no ônibus e a moça está dormindo, ele acaba se masturbando, ejaculando, e naquele primeiro momento a gente não tinha um nada penal. E por incrível que pareça, nós não tínhamos um nada penal para tentar punir aquela conduta. Isto muda, a sociedade entende que, olha, precisamos melhorar com isso. E agora a importunação é qualquer tipo de toque, de ato, sem anuência. João de Deus. Foi comprovado. Mas alguns João de Deus é estupro. Alguns João de Deus. Porque o comportamento dela ceder a algum tipo de ato sexual, ainda que ela não fale um não expresso, mas aquele comportamento dela é dissentimento ao ato. Então ela tem ali por um temor reverencial. Não vou falar nada, mas eu também não quero estar estupro. Ô Luiz, o que acontece com a cabeça da pessoa num mundo tão moderno, que muitas mulheres não querem compromisso também, querem aí sair, querem ser cantadas, a pessoa decide que ela vai fazer isso justo com uma pessoa que não quer. O que acontece com o ser humano? É o desafio? É a coisa da conquista primeiro para assediador. Se você é bonita e atraente ou é difícil, eu tenho que mostrar que eu posso. É uma relação de poder. Ah, tá. É uma relação de poder. Mas vem outro lado que você falou, que assim, a gente vem de uma geração que a gente chama de hedonismo, que é a geração do prazer. Tudo tem que ser prazer. Nem que se esse prazer for momentâneo e nem que se esse prazer não leve a nada. Acabe com a vida do outro também. Acabe com a vida do outro. Então eu tenho que estar satisfeito o tempo todo. Eu vou buscar me satisfazer. O grande ponto é se eu sei que é o estado de consciência quando eu sou punido, qual a consequência disso, né? Porque fazer uma brincadeira é uma coisa. E se eu tenho consciência, eu vejo que você não gostou, eu vou te pedir desculpa. E vou tentar não fazer de novo. O problema é se eu tenho consciência e cada vez que eu conquisto, eu acho que eu posso mais, né? Me satisfiz, conquistei mais uma mulher, fui atrás, agora é mais uma. Mas essa necessidade é algum problema na cabeça ou é só safadeza mesmo? Em termos não é, mas é verdade, porque tem gente que simplesmente a pessoa é casada, né, tem a vida dela teoricamente estruturada, a mulher também trabalhando, às vezes uma pessoa moderna. Estou pensando nisso, a pessoa simplesmente ela decide que ela vai ficar fazendo isso e desrespeitando os outros. Então, quando faz isso, desrespeito o outro, de fato eu tenho algo a ser tratado. Mas o ser humano, ele busca satisfazer prazer. Se a gente pegar a teoria do Freud, que fala do inconsciente, do id, a gente busca prazer. A gente busca prazer no comer, na conversa e até no assédio. A diferença é que na consciência eu tenho que saber se isso é bom ou não, certo. É correto ou não, que é muito mais uma questão da ética em si. A partir do momento que você diz, não, eu continuo te assediando, eu já perdi valores éticos, né? Então, assim, é só o meu desejo que vale, mesmo que isso me custe uma demissão por você me denunciar por assédio. E a pessoa que passa por esse... Por exemplo, existem casos, doutor, de a pessoa passar por fazer isso, ficar comprovado, até admitir... O juiz, ele determina algum tipo de tratamento? Não. Não é possível esse tipo de tratamento. É multa, pena privativa de liberdade, pena e tal. Tá. Penalização, são as chamadas penas alternativas. Porque eu acho que tinha que ser penalizado, mas também tinha que se tratar, né, gente? Então depois a pessoa uma hora vai sair. Como você falou, no caso, lógico, estamos falando de casos extremos de João de Deus, que são, na verdade, centenas de mulheres, mas casos muito pontuais, como o da própria Fabiana. Você vê que é uma pessoa que tem um nível superior, um homem inteligente, com certeza, senão não teria alcançado uma posição tão alta. Claro, vai ser preso, vai indenizar e tal, mas tinha que ter um tratamento, porque não é normal isso, né? E não tem nada, tem nada disso na lei. Não, justamente porque a pena, ela se refere a uma coerção diante de um fato praticado. E essa coerção é numa ressocialização, o que não tem nada a ver com o tratamento. O tratamento teria que ser fora do âmbito penal. O juiz, no âmbito penal, ele não pode determinar tratamento, salvo se for um que a gente chama de inimputável, maluco, que aí não tem discernimento ou alcance da prática do ato, de uma forma ilícita. Aí ele tem tratamento médico. A vítima procura ajuda, o abusador não procura. Não precisa, né? Então,
É um problema isso. Porque as histórias vão se repetindo, né? Não tem um modelo, e eu cito sempre aqui, o modelo americano partiu por uma agressão, automaticamente o homem já entra num grupo de discussão para trabalhar essa coisa da violência, né? E muito curioso, assim, a vítima só vai procurar ajuda depois de muito tempo. Porque a gente tem vergonha, né? Então, primeiro que vem o que você falou, né? Acaba entrando em depressão e, assim, a culpa foi minha. Eu cheguei nesse estado porque eu deixei chegar. Infelizmente, a culpa acaba sendo da vítima que a gente tem. Mas o que eu vejo do lado positivo, né? É conseguir superar a situação e seguir a vida em frente, diferente de muitas pessoas que acabam efetivamente deprimindo ou entrando até para tirar a própria vida. Agora, quanto aos abusadores, né, os assediadores, é o trabalho dentro das organizações mesmo. E hoje a gente tem algumas empresas, principalmente empresas femininas, que têm isso, né? Olha, não é porque é um homem ou uma mulher, isso é um negócio, são pessoas, que é o que a gente fala de trabalhar com a diversidade. E não só a diversidade em relação ao homem e mulher, mas a diversidade de estilo, de comida, de forma de vestir, enfim, né? É entender que o outro é igual a mim e que eu posso aprender muito mais com ele do que simplesmente abusá-lo. É um trabalho organizacional mesmo. São pouquíssimas empresas que acabam fazendo isso hoje em dia. Fabiana, você fez alguma coisa depois do segundo ou do terceiro que você passou? Porque como você cessou, supera numa boa? Assim, não prolongou, aquilo cessou. Depois ele logo saiu da empresa e eu não tive mais problema. E depois eu acabei saindo, montando meu próprio negócio e isso acabou sendo diluído. Eu só tive que administrar os clientes. E aí com eles eu já tenho uma técnica estabelecida. A louca e não tô vendo e não nada, tô vendo, não vi nada e nada. tá tudo bem e tem dado certo, né? Porque a pessoa entende que você não está entrando no viés, ele joga e eu continuo naquilo e encerro o assunto, pois estamos conversados, estamos finalizados, aí depois a minha secretária entra em contato, manda os orçamentos e encerro o assunto, levanto e vou embora. Você tem casos de amigas que não conseguiram superar, Fabiana? Tenho casos de amiga que saíram do trabalho, ficaram fazendo terapia, estão em terapia por conta do assédio, que foi muito mais voraz, né? A abordagem. Essa questão desse universo masculino, né? Que ele fica tão latente assim, nessas relações de trabalho, de exercer a força. No caso dessa minha amiga, ele agarrou ela, né? Beijou a força. E ela denunciou, Fabiana? Não, ela não conseguiu. Ela demorou muito tempo para contar para o noivo e para os pais. Quando ela conseguiu contar para os pais, eles falaram para ela sair, né? Porque era um cargo que ela sempre desejou. Ela estudou durante muito tempo, era o sonho da vida dela estar naquela empresa. Tadinha, e gente. Nova, uma moça nova. E ela precisou abandonar o sonho dela em razão do assédio, porque é muito, assim, é irreal também, né? você ter que abrir mão de algo que para você é muito bom, que Por isso você que eu falo, deseja. é muito difícil para a gente julgar, né, as razões. Não é porque a pessoa quer. Quem ampara, quem difícil. segura, tudo bem, mas não está sendo suficiente, porque a coisa está muito mais profunda, né, na conduta, né, na conduta. Então, a gente precisa trabalhar a base antes de fazer com que a lei consiga exercer toda essa beleza com a qual ela foi escrita, porque é a conduta. E essa menina faz tratamento? Ela já está há mais de um ano. Agora ela está melhor já, né? Eu acho que... Mas o que doeu tanto, ela ter tido que sair do trabalho, que era um trabalho que ela demorou muito tempo para conseguir entrar, com o intelecto, sem nenhuma fonte, sem nenhuma indicação. Luiz, ela fez certo? Ela fez. De ter saído? Ela fez. Tinha que ter enfrentado, sei lá, processado, ido para a justiça. Nem todo mundo tem força também, né? E assim, infelizmente, doutor que me desculpe, mas assim, para quê, né? Eu vou me expor, vai expor a família, porque não é fácil você chegar e dizer o que aconteceu. A gente está falando de assédio no trabalho. É que eu estou pensando que a menina está abrindo mão de um sonho, né? Então, mas aí eu vou pegar... Vale a pena lutar? A fala aqui, né? Se eu tivesse me fortalecido emocionalmente antes, eu talvez tivesse conseguido força para enfrentar, né? Quando ela fala de trabalhar a base não é trabalhar só quem assedia, também fortalecer o papel da mulher na sociedade. É fortalecer a própria sociedade, que hoje ela não é mais aquele modelo em que a mulher é submissa e que o homem, só porque está numa posição de poder, pode mandar. Então, é um trabalho de base mesmo, é um trabalho de família, é um trabalho de respeito ao próximo, porque se eu estou bem mentalmente, eu vou conseguir enfrentar isso, a bem da verdade.
Se eu estiver bem mentalmente, o outro não vai me assediar, porque ele também sabe que isso não é correto. É porque percebe também, né? Não é correto. Começa por aí, né? Começa a entender que o não, o que é meu, o que é seu, ninguém pode atravessar esse limite. E se a pessoa passa por um problema como esse e não toma uma atitude, só se demite e não busca ajuda, ela pode acontecer com ela de novo, sempre? Vai. Bem, na verdade, para lidar com isso, né? Primeiro que eu já vou entrar no próximo trabalho, provavelmente com uma situação de medo. Eu já entrei numa condição de submissão. Então, eu vou entender que talvez para ficar nisso, eu tenha que passar por isso. De novo? E aí eu digo, não é o assédio moral, não é o assédio profissional, não é o assédio pessoal. É o assédio intelectual. Eu começo a me denegrir. Eu acho que eu sou alguém que não sou capaz e para ter o que eu quero, eu tenho que me humilhar, eu tenho que me ofender, inclusive me sujeitar. Então, eu preciso de ajuda? Sim. Eu falo que todo mundo precisa de ajuda. Nesse caso, também precisa de ajuda. Muito vulnerável. Nesse caso, um pouco mais de ajuda. Doutor, e como é que funciona o processo, por exemplo, se a pessoa passa por esse problema, não o do toque mesmo, como você falou, do assédio sexual das conversas. Num primeiro momento, se é uma pessoa corajosa, ela já deve ir para a justiça ou existe um passo a passo até tornar isso algo judicial? Minimamente um pouco de prova, isso é o melhor. Ao menos uma testemunha que tenha ouvido esta cantada. E aí sim registrar uma ocorrência, procurar a delegacia da mulher, que ela vai entender com mais afinco, com mais carinho toda essa denúncia. Dali se registra um boletim de ocorrência e vamos começar a colher prova. Se isto se envolve... Tudo isso a pessoa trabalhando, sem pedir a conta do trabalho? Sem pedir, se necessário for, sem a conta do trabalho. Mas daí, por exemplo, vamos imaginar, a pessoa faz tudo isso. Ela vai ser chamada pela chefia do chefe, vamos dizer assim, né? Então, vamos supor que seja o supervisor que tenha feito isso. O gerente do setor vai chamá-la e vai dizer, por que você não falou para a gente primeiro? Que é isso que acontece. E aí? O certo é falar para esse gerente ou ela, sabendo que o gerente é amigo do supervisor, é melhor já bola para frente? Talvez esse seja... Quando ela toma essa força de buscar um apoio fora da estrutura empresarial... justamente talvez porque ela não encontra ali um amparo no superior deste superior. Então, ou registra e avisa. Acabei de registrar, está acontecendo isso, as provas são essas. Agora, se eu tiver que ficar neste local, você quem vai determinar. Se tiver que me retirar e me deslocar para outra função, fica a seu critério. Se tiver que me dispensar, o problema é seu. E aí deixa um pouco a mão com a bola nessa empresa para ver o que ela vai decidir. Porque a pessoa tem que estar muito boa de cabeça, né, Lu, para fazer isso, né? Tem que estar porque, na verdade, né? tem um universo aí de 13 milhões de desempregados. É isso. A pessoa pensa, poxa, mas tudo bem, vou ser indenizada, mas quando? Demora, nossa justiça é lenta, tem muita gente esperando. E vou entrar no outro trabalho, vão saber a questão do assédio, né? Não vão nem querer que me arrumar um emprego. Infelizmente, tem um grande preconceito sobre tudo. Isso é algo que pode mexer muito com a cabeça da pessoa, né? É a garantia desse suposto trabalho feliz, desse dinheiro que me garante ou desse bem-estar. Né? Então, é uma fantasia mesmo. E no caso, Luiz, quando acontece isso com uma pessoa que já tem família, o ideal é que os dois se juntem para fazer um tratamento, que você falou na questão do homem, né, que muitas vezes se sente ofendido ou traído até, né? Foi bom você falar isso, que assim, se o casal é resolvido, o marido já vai apoiar e vai falar assim, nesse lugar você não fica e vamos tomar as ações possíveis, né? Mas assim, na maioria das vezes o casal também não é resolvido. A gente fala muito disso de família, né? Se o salário dela é maior, como é que você vai perder o emprego? Ou se eu ganho muito, tá vendo? Fica em casa, você não devia trabalhar. Então assim, o casal tem que ele tem que se conversar, ele tem que se entender. Por mais que ela ganhe mais ou menos, ou ele ganhe mais, ele menos, é em prol dos dois que essa relação acontece. E outra, antes de ser um casal, eu sou um ser humano. Antes de me casar, eu tenho uma vida, eu tenho uma carreira, eu tenho um sonho. E eu não posso abrir mão disso só porque eu fui assediada. Né? E não é você, porque é meu marido, que vai me manter em casa. Então, é o diálogo em casal mesmo. É o que você quer, como eu quero, como é que eu te apoio nessa situação, como é que você apoia nessa situação, porque pode acontecer o inverso, né? A secretária, de repente, acusar o meu marido de assédio. Como é que eu vou apoiar esse meu marido ou não? Né? Eu vou acusá-lo ou eu vou defendê-lo dessa história? Vamos pelo outro lado aí, né? Como é que a esposa se posiciona quando é o marido que é acusado e ele não fez nada? Ou fez? Como é que eu defendo isso? Em prol do que eu defendo? Então, eu acho que o diálogo sempre é importante, né? E antes do diálogo, Keila, é o respeito. O respeito ao ser humano é primordial.
Fabiana, você era casada quando aconteceu aquela primeira situação que você tinha criança Sim. pequena? Sim. Você é casada? Não. Não? Naquela época, como é que foi essa conversa? Porque você já tinha um cargo bom, né? Era. Você tem que falar a verdade. Era um cargo bom e ele era uma pessoa muito tranquila com relação a isso. Então, a conversa, eu não tinha medo de tratar esse assunto dentro de casa. Não precisava me preocupar. E esse apoio que o Dr. Luiz comenta, ele é muito importante. Ele te dá força para enfrentar, né? Dá força para o não, ele dá forças para você, olha, então, ok, eu vou fazer diferente, não vai acontecer nada, eu vou conseguir me recolocar. Ele te fortalece, né? Não te enfraquece, porque se você não tem onde se apoiar, fica mais difícil. E eu não tive problema com isso, né? Eu acho que naquela época foi muito tranquilo com ele. Foi muito bom até ter compartilhado e me deu muita força e decidi que não e tudo bem, entendeu? Porque existe uma questão, uma questão também de confiança aí, né? Então, por isso que eu falei, o casal tem que se entender para tudo, né? Não só em relação ao casamento, não é só em relação aos filhos, mas em relação ao trabalho, despesas da casa, é o compartilhar. Eu digo muito isso, assim, você casou para quê? Você não casou para ter alguém no mesmo nível que você, para vocês crescerem juntos? É esse voto que a gente faz quando está namorando. Por que a hora que casa muda? Né? Por que essa relação tem que ser diferente? Porque mudou o status? Agora, ao invés de namorada, é marido e mulher, né? É a esposa e é o marido? Não, são duas pessoas que resolveram se unir por N razões. Então, é o diálogo, é o compartilhar. E quanto mais eu consigo ser honesto com o meu marido ou com a minha esposa, mais segura é a relação. Eu não destruo uma relação onde os dois se confiam. Não é voto de confiança, é que os dois se confiam. Os dois são honestos, os dois podem falar o que sentem, os dois compartilham e sabem que isso é para melhorar a relação dos dois e não para ficar aquela competição de quem quer ver forças, né? Eu falo isso para medir força mesmo. Medir forças, que é a Doutor, maioria das vezes a gente vê. No caso da pessoa a pessoa mais próxima da gente que não seja do trabalho, claro que se você é casado, vai ser o marido que vai perceber diferenças. No caso lá do Paraná, alguns maridos disseram que as mulheres não falavam que eram, mas percebia que existia, que elas estavam diferentes, desde que tinham ingressado na corporação. E, claro, quem não era casado tinha a questão da família. Essas pessoas que estão em torno da gente, elas servem também como testemunhas num caso como esse? Ah, com certeza absoluta. Justamente porque mesmo não tendo visto nada? Não tendo visto, mas ela se reporta, né? Olha, ela comentou comigo, ela começou a apresentar um comportamento diferente, um comportamento dissociado, ela estava com alguma situação de uma alteração de humor, uma alteração psicossomática. Algo que não é o tradicional, normal dela. não é o tradicional. Comecei a perceber isso quando ela já chegava e teve um direto contato com essa pessoa que passa a assediar e ela passa a comentar comigo. Ele não presencia, mas ele é um relato visual e pessoal do comportamento fora do trabalho, de toda essa situação de alteração que ela leva para o interior da sua residência. Eu estou pensando em todas as formas dessa questão de reunir provas, né? Porque eu acho que, na verdade, na maior parte dos casos, essa denúncia não acontece porque as pessoas acham que não tem provas suficientes para poder entrar na justiça e requerer seus direitos, né, doutor? Ah, mas olha, hoje, com esse celular aí... Com o fofoqueiro, doutor? Com o nosso fofoqueiro, ele... Numa situação primeira dessa, e não foi, talvez ela se retrair e não falar num primeiro não, e pensar, não, eu vou ter que começar a reunir prova, o celular é uma grande ferramenta para começar nisso. Numa próxima conversa que vai ser chamada, leva aquilo como um gravador, grava essa conversa, leva essa conversa adiante, e aí começa a reunir esse tipo de prova. Em uma semana, 2, 3, se ela começa a ter esse primeiro contato, é mais do que o suficiente aí para que ela consiga ter um pouco de prova minimamente para isso. O celular é uma grande ferramenta nesse momento. Queridos, quero agradecer demais a participação de vocês. Obrigada, Fabiana. Obrigada aos Luizes. Obrigado.